Pessoal, paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem e que a paz de Cristo seja no coração de cada um de vocês. Eu vou gravar um vídeo bem curto. O intuito desse vídeo é fazer um resumo na nossa série de pregação que a gente está fazendo, essa série lá na Igreja Manancial de Fé. A série se chama Conhecendo o Amor de Deus no Plano de Redenção. E a gente já está na 38ª pregação. O objetivo, a motivação de fazer esses vídeos curtos, falando dessas pregações, resumindo essas pregações, é justamente aquelas pessoas que estão entrando na igreja Manancial agora, aquelas pessoas que vierem a entrar na igreja Manancial, e para você, de repente, você quer ser agraciado pela palavra de Deus. Então a gente vai fazer um pequeno resumo. São vários vídeos curtos, acho que é bem tranquilo para você ouvir, para você parar um tempinho, 4 minutos, 5 minutos para ouvir. Amém? E hoje é o resumo da primeira pregação. O tema é, o nome do projeto, o nome dessa série de pregação é Conhecendo o Amor de Deus no Plano de Redenção. Então a gente vai conhecer o amor de Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, no seu plano de redenção, durante percorrendo toda a Escritura. Mas antes de conhecer, de falar o que é o amor de Deus, nós precisamos entender o que não é amor de Deus. Bom, primeiro ponto, o amor de Deus não significa passividade. O que significa isso? Muitas pessoas, quando você confronta o pecado delas, elas sempre vão dizer o seguinte: você não pode me julgar porque Jesus não me julgou. Jesus pregou o amor. Jesus é amor. Tá, Jesus pregou amor, Jesus é amor. E a gente, durante essa série de pregação, a gente vai entender o que realmente é o amor de Deus. Mas, em forma nenhuma, o amor de Deus significa passividade. Ou seja, significa que Deus passa pano, ou que Deus passa a mão na cabeça daquele que comete pecado. Existem várias restrições nas Escrituras. A Bíblia diz não, a Bíblia diz não pode. Existem coisas que ofendem a Deus, existem coisas que o homem comete que suscita a ira de Deus. Então, falar do amor de Jesus por nós não significa que Jesus aceita tudo. Jesus aceita todos, mas Jesus não aceita tudo. Ok? Então, o amor de Deus não significa passividade. O próprio Jesus disse aos seus discípulos, quando Jesus estava caminhando para Jerusalém, e ele disse aos seus discípulos que haveria de morrer. Ele seria preso, ele seria subjugado, ele seria morto, os seus inimigos iriam pegar ele e prender e ia matá-lo. E os seus discípulos não entendiam, não aceitavam isso, tanto que Pedro chamou ele no canto e falou: não fala isso, Senhor. Jesus repreende Pedro, dizendo que Pedro falava por meio de Satanás, porque Pedro disse: não, você não pode deixar que isso aconteça com o Senhor, isso não vai te acontecer, o Senhor não vai morrer na mão dos ímpios. E Jesus repreende Pedro. Logo em seguida, Jesus fala sobre o preço do discipulado. Jesus disse a seus discípulos dessa maneira: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar suas vontades. Negar a si mesmo é negar o seu desejo de fazer aquilo que Deus desaprova. Nega-se a si mesmo. Toma a tua cruz. A cruz é um instrumento de morte e de sofrimento. Toma a tua cruz e siga-me. Mostrando que o caminho de seguir Jesus, há um preço a se pagar a seguir Jesus. Existem coisas que nós vamos ter que deixar de fazer. Existem coisas que nós vamos ter que tirar da nossa vida para estarmos junto com Jesus. Então, Jesus ele deixa bem claro que para caminhar com Ele, nós vamos ter que fazer concessões. Nós vamos ter que eliminar da nossa vida muitas coisas. Em outro momento, ele vai dizer assim: se o pecado te faz, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca-o fora. Não está falando, lógico, não está falando literalmente para a gente fazer isso. Mas está dizendo, se você está se aproximando de algo que faz pecar, você tem que sair fora daquilo, você tem que eliminar aquilo da tua vida. Então, Jesus diz não,
Jesus diz não pode. O amor de Deus não significa passividade. Segundo ponto, o amor de Deus não significa uma vida melhor aqui agora neste mundo. Apesar de muitas igrejas pregarem que é quando você tem prosperidade, ou quando você tem as suas doenças curadas, é quando você tem uma vida tranquila, é que o amor de Deus paira sobre sua vida. Não, a gente não entende dessa forma. O amor de Deus, a evidência do amor de Deus por nós não está nas nossas posses, naquilo que a gente tem, não está na nossa prosperidade. A evidência do amor de Deus não está na minha situação, ou na circunstância que eu estou vivendo, seja ela de sofrimento ou de bonança. Deus não me ama mais pelo fato de eu ter prosperidade, pelo fato de eu ter uma saúde perfeita, pelo fato de eu ter uma vida feliz, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de problema. E Deus não me ama menos pelo fato de eu estar sofrendo, de faltar o pão na minha casa, de eu estar com uma depressão, de eu estar com câncer. Porque o amor de Deus não pode ser confundido com coisas deste mundo. O amor de Deus por mim vai muito além do que isso. O amor de Deus por mim João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, essa é a prova do amor de Deus. A gente vai entender um pouco mais sobre isso nessa série de mini pregações. Mas o amor de Deus aponta para a cruz, não significa, o amor de Deus aponta para a cruz, não aponta para a minha vida, não aponta para aquilo que eu tenho e nem para a circunstância que eu estou vivendo. Eu tenho um texto aqui para a gente encerrar, que é Romanos 8:28, que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está em Romanos 28, o contexto de Romanos 28 é quando começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, Cristo nos salvou da maldição do pecado, da condenação do pecado, e então o Espírito Santo é inserido na nossa vida, o Espírito Santo caminha com a gente, o Espírito Santo ele nos fortalece na nossa fraqueza, e o Espírito Santo nos convence que nós somos amados por Deus. Então, em Romanos 8:28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? São todos aqueles que creram na cruz, creram em Cristo Jesus, que lançaram suas esperanças em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem. O bem aqui não é a realização dos nossos sonhos, o bem aqui não é a casa própria, o bem aqui não é o carro do ano, o bem aqui não é a prosperidade da nossa empresa, o bem aqui, o contexto vai dizer, que é sermos conformados à imagem de Cristo. O que é sermos conformados à imagem de Cristo? É o Espírito Santo agindo na nossa vida para que cada dia, dia após dia, nós possamos nos parecer mais com Cristo. E quanto mais nos parecemos com Cristo, mais próximos de Deus estamos, mais próximos da nossa salvação, do encontro com Deus nós estamos. Então o nosso bem aqui é a nossa salvação, o nosso encontro com Deus, é viver nessa vida, sermos conformados com Cristo. Esse é o nosso bem. E aqui está dizendo que todas as coisas cooperam para esse bem. Que todas as coisas são essas? As coisas boas cooperam para que eu seja conformado a Cristo e isso me leve à salvação? Cooperam. Mas o sofrimento também, as coisas ruins também cooperam para o meu bem. A gente tem um exemplo claro de que o sofrimento, a morte, a destruição cooperou para o bem de um homem de Deus, Jó. Jó, ele era um homem muito rico, ele tinha uma família perfeita, ou seja, ele tinha muitos bens, ele tinha uma família tranquila, ele tinha uma saúde boa, e de repente Deus permite que todas aquelas coisas acontecem com ele. Ele perde todos os seus filhos num dia só, ele perde todos os seus bens num dia só, ele perde a sua esposa num dia só, ele é consolado por amigos terríveis. Ou seja, Jó, o que sobra para Jó de tudo que ele tinha? E Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, tá? E o que sobra para Jó? Apenas um caco de telha a qual ele coçava suas feridas. Ele ficou doente, ele ficou pobre, ele perdeu sua família, ele estava sozinho. Então Jó questiona muitas vezes Deus, faz muitos questionamentos a Deus, mas Deus permanece em silêncio, até que o próprio Deus aparece para Jó no redemoinho, e Deus não responde às dúvidas de Jó, aos questionamentos de Jó. Simplesmente Deus, a resposta de Deus veio em meio a perguntas de Deus, as perguntas de Deus perguntando a Jó
Por exemplo, onde é que você estava, Jó? Você está reclamando tanto, onde é que você estava quando eu estava criando todas as coisas? Onde é que você estava quando eu estava fazendo isso? Ou seja, colocando Jó exatamente no seu lugar. Quando Deus termina de conversar com Jó, ele olha para aquilo, isso está em Jó 42, ele olha para aquela glória e diz: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. O que que fez? O que que fez? Pode deixar ela, mano. O que fez Jó? O que fez Jó ver a Deus? O que levou Jó a ver a Deus? O seu sofrimento. O seu sofrimento, o sofrimento de Jó, cooperou para que Jó tivesse um entendimento, tivesse uma aproximação, uma intimidade maior com Deus. Às vezes a gente ouve pregações que parece que o ápice do livro de Jó é quando Deus devolve em dobro a Jó tudo que ele tinha. Não, o ápice da pregação, o ápice do livro de Jó é quando Jó reconhece que ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora, com aquele sofrimento todo, ele ainda estava com caco de telha na mão, raspando suas feridas, quando ele vê Deus. E quando ele vê Deus, ele se prostra dizendo: agora eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então o sofrimento também cooperou para o bem de Jó. Qual era o bem de Jó? Se aproximar de Deus. Deus permite que o mal muitas vezes aconteça na nossa vida. Vou mudar ainda, melhor ainda. Deus não é que só que Deus permite, Deus está por trás do nosso sofrimento, para que nós nos aproximemos cada dia dele mais, para que nós dependamos dele mais, e assim sejamos conformados à imagem de Cristo, e sendo conformados à imagem de Cristo, nós podemos um dia encontrá-lo na glória. Então, meu querido, o amor de Deus não significa passividade, o amor de Deus não significa que tudo vai dar certo nessa vida. O amor de Deus é algo maior. O amor de Deus vai para além dessa vida. O amor de Deus aponta para a cruz. E é isso que a gente vai ver nessa série de pregação. Espero que você tenha gostado e essa palavra tenha falado no teu coração. E na próxima mensagem a gente vai falar da segunda pregação e assim sucessivamente. Obrigado por ter ouvido e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.